Reta final da campanha Outubro Rosa, a mobilização que é mundial, tem o objetivo de chamar a atenção das mulheres para o diagnóstico precoce e a prevenção contra o câncer de mama, principalmente. Somente nesse ano de 2012, o Instituto Nacional do Câncer estima que sejam registrados aqui no estado pelo menos 900 novos casos de câncer de mama feminino. Por isso, nunca é demais reforçar o alerta. E para falar sobre isso aqui no estúdio com a gente, já a médica oncologista Sabina Aleixo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É sempre um prazer te receber aqui no STV Primeira Edição. Obrigada. Então, vamos começar falando da campanha, né? Um mês inteiro dedicado a essa campanha. Que tipo de ações foram feitas? O que ainda está por vir aí? É bom lembrar que, como você falou, que o Outubro Rosa é uma campanha mundial. Surgiu nos Estados Unidos, mas se alastrou. Aqui em Cachoeiro, felizmente, eu vi que várias entidades começaram a participar, aderir à campanha. Nós, do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer e o Hospital Evangelho, fizemos ações todas as semanas, com palestras, orientando sobre a prevenção, autoexame da mama, também pacientes que estão tratando palestras sobre nutrição, fisioterapia, para chamar a atenção das mulheres. E essa é a ideia, né? Chamar a atenção e para quem já está com a doença, levantar essa estigma, né? Mostrar que dá para enfrentar, dá para encarar. Com certeza. Na verdade, o câncer de mama é uma doença que assusta muitas mulheres, mas ele tem como ser tratado e ser curado se a gente fizer o diagnóstico precoce. Então, o Outubro Rosa, ele surgiu justamente para alertar para as mulheres fazerem uma mamografia, procurarem um médico, que se a gente descobre no estágio inicial, a paciente pode ficar curada. E para aquelas que estão em tratamento, para a gente falar que estamos todas juntas nessa batalha contra o câncer de mama. E aí o INCA, ele liberou um dado, 248 capixabas morreram no ano passado, né? Vítimas de câncer de mama. Por que o câncer de mama mata tanto ainda? Infelizmente, aqui a gente tem uma realidade no Brasil que não é muito boa, que a doença é diagnosticada no estágio mais avançado, em estágios 3 ou 4 da doença, em que a cura já não é mais possível. Então, a gente, às vezes, tem que tratar tudo e, infelizmente, os pacientes vêm a falecer. Então, o alerta do Outubro Rosa é para a gente fazer o diagnóstico mais precocemente, para a gente não ter tantas mulheres morrendo da doença e sim curadas. Mas essa falta de diagnóstico, é falta de informação, é falta da mulher ir lá de 6 em 6 meses fazer o preventivo. Por quê? Porque como é que os médicos veem essa situação? A gente enxerga que são vários fatores, mas infelizmente a gente tem uma falta de recursos de exames. Existem estudos do INCA em que faltam mamógrafos no Brasil para poder suprir toda a demanda de mulheres que se necessitam. Então, e muitas mulheres também têm vergonha, muitas mulheres acham que não vai acontecer com elas, então, são vários fatores, né? Mas, infelizmente, temos mulheres que querem fazer o exame, mas não conseguem fazer. E aumentou, né? Do ano passado para cá, esse número aumentou. Exato. A gente fala que toda mulher acima dos 50 anos deve fazer pelo menos uma vez por ano. O INCA preconiza a cada 2 anos, mas isso é muito controverso. Muitas sociedades, tanto de mastologia do Brasil como outras sociedades fora do Brasil, continuam recomendando a cada ano. E se as mulheres têm um alto risco, história familiar, isso deve começar antes dos 50 anos. Então, a idade são 50 anos, mas se ela tem um histórico familiar, se alguém na família já morreu de algum tipo de câncer ou se já teve, tem que fazer com quantos anos? Olha, normalmente a gente pergunta a idade com que o familiar teve o câncer. Então, se a pessoa tem o familiar com 45 anos fez o diagnóstico, 10 anos antes ela tem que começar a fazer exames. Então, a partir dos 35. E se a pessoa teve uma familiar que teve com 35, vai começar a fazer exames com 25 anos. Então, esse número 50 existe para uma população em geral sem risco, mas para as pessoas que têm alto risco, isso muda bastante. Tendo casos em que a gente indica para fazer mamografia, ultrassom da mama a partir dos 20, 25 anos. O autoexame também, no banho, é importante a mulher se tocar, se conhecer também, saber o que está errado? Sim, o autoexame da mama, o exame médico da mama e a mamografia, eles juntos, a gente consegue diagnosticar 90% dos casos de câncer de mama em estágio inicial. Então, a gente tem que usar, a gente orienta o autoexame, deve ser feito depois de uma semana depois da menstruação, faz o exame durante o banho e procura por alguma coisa diferente. Algumas mulheres falam, a gente deu palestras, como é que a gente vai saber? Se você examinar todo mês, quando surgir alguma coisa diferente, você vai estar em alerta. Nem sempre tem dor. Exatamente, usualmente não tem dor. E as pacientes também que estão na menopausa me perguntam, e eu não menstruo mais, então você escolhe uma data e todo mês, naquele mesmo dia,
Dia 10 de todo mês você faz o exame da mama. Mas além do câncer de mama, tem também o câncer de colo de útero, que é o segundo aí recordista, né? Exato. Isso realmente é o que mais me entristece, porque o câncer de colo de útero, ele é o único exame, o Papa Nicolau preventivo de colo de útero, que ele é um exame preventivo, porque a mamografia faz o diagnóstico precoce. O Papa Nicolau, ele descobre a doença antes de ser um câncer, que pode ser tratado e totalmente curado. E, infelizmente, no Brasil ainda morrem muitas mulheres vítimas do câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero, então, já é realmente no preventivo, aquele que a mulher deve fazer de 6 em 6 meses, o diagnóstico vem ali, né? Exato. E a gente vai ter uma novidade, temos já uma novidade, que é a vacina do HPV, que parece que vai ser oferecido na rede pública, e a gente considera que essa vacina vai realmente mudar a história natural do câncer de colo de útero no Brasil, porque 90% dos casos de câncer estão relacionados ao HPV, e a vacina vai estar prevenindo essa contaminação e o surgimento de câncer. Mas já dá para receber essa vacina na rede particular? Na rede particular já está disponível, a gente orienta que toda criança mulher dos 9 aos 26 anos deve ser vacinada, são as 3 doses, e realmente estudos mostram uma redução muito importante. Então, hoje em dia, é recomendado. E aí a pessoa fala assim, eu vou continuar bebendo, fumando, sem dormir. Isso prejudica aí, uma vida desregrada prejudica e não tem jeito, chama a doença mesmo. Com certeza, a vida saudável vai ajudar em todos os aspectos, mas se a gente fizer isso, a gente reduz também o risco do câncer. A dieta com pouca gordura, rica em fibra, cuidar o sol, não beber com moderação poderia até proteger o coração. Fumar, nem pensar. Eu acho que isso tudo é importante. Tá bom, doutora. Olha, sempre um prazer te receber aqui na SBV Primeira Edição. Acho que essas dicas aí, a pessoa que, né, sempre é hora de começar, né? Fazer o que tá certo, né? Recomeçar e quem sabe evitar uma doença aí que traz muita tragédia para tanta Exato. gente. Né? Eu agradeço a oportunidade, que sempre quando a gente vem, fala, as pessoas procuram e se cuidam mais. Ok, muito obrigada. Obrigada, então. Boa tarde.